No primeiro minuto do ano, o relógio da cozinha de Clara bateu uma única vez antes de parar, como se tivesse sido golpeado por uma mão invisível. A neve caía em silêncio, uma neblina prateada que envolvia a pequena cidade de Vila Santa Clara em uma manta gelada. Ela olhou para o relógio de pêndulo, suspirou e apagou a luz da lâmpada de leitura. O céu, através da janela, parecia um espelho quebrado, refletindo estrelas que não existiam. Clara se levantou da cadeira onde estava sentada há horas, os dedos tremendo ao tocar a superfície de madeira envelhecida da mesa. Sua mente não parava de voltar para o e-mail que havia recebido uma hora antes, no exato momento em que o novo ano começou. O remetente era um endereço de e-mail que não existia mais, um nome que ela reconhecia como uma sombra de si mesma, um apelido que ela não deveria saber, a última testemunha. O e-mail era curto, mas cada palavra parecia carregada de uma densidade que não pertencia a este mundo. Não desligue o computador, não feche a janela, não diga uma palavra até que eu termine. O que está por vir não pode ser parado, não pode ser parado. Clara olhou para a tela do computador, cuja luz azulada iluminava o rosto dela com uma intensidade quase sobrenatural. Seu coração batia com um ritmo irregular, como se estivesse sincronizado com o silêncio daquela noite. Ela não se lembrava de ter fechado o e-mail antes de apagar a luz da cozinha, mas agora, ao acender novamente, o e-mail ainda estava ali, exibindo as mesmas palavras. Ela não tinha certeza se tinha sido ela mesma quem o enviou ou se o e-mail havia sido escrito por outra mão, uma mão que não pertencia a ninguém. Na sala ao lado, o rádio de seu pai, um antigo modelo da década de 1970, emitia uma estática intermitente. Clara o desligou com um movimento brusco, mas o som não parou. A estática se tornou uma voz baixa e distorcida que dizia: "Você está sendo observada, não há escape, não há escape." Ela correu para o quarto, trancou a porta e se deitou na cama, com as cobertas puxadas até o queixo. O coração ainda acelerado, ela tentou se convencer de que era apenas a ansiedade de um novo ano, a pressão de um futuro incerto. Mas algo dentro dela, algo que nunca havia se manifestado antes, insistia em dizer que o e-mail não era uma coincidência. Era um aviso. Um sinal de algo que estava prestes a acontecer. No dia seguinte, o sol não brilhava. O céu estava carmesim, como se o mundo tivesse sido pintado com tinta derramada de uma garrafa quebrada. Clara saiu da casa, com o casaco de lã que seu avô lhe dera, e caminhou até o centro da vila, onde o velho relógio da praça marcava as horas com um tic-tac que ecoava no ar gelado. As lojas estavam fechadas, as ruas vazias, e os moradores pareciam ter desaparecido da face da terra. Ela encontrou o prefeito, um homem de meia idade que parecia ter perdido a capacidade de sorrir. Ele a olhou com um olhar vazio e disse: "O que você viu na noite do Ano Novo? O que você ouviu?" Clara não respondeu. Ela não sabia o que tinha visto ou ouvido. Só sabia que algo estava errado e que o e-mail era a única pista que tinha. Naquela noite, Clara voltou para casa, mas o e-mail estava diferente. Agora havia uma nova linha. "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há fuga, não há fuga." Ela olhou para o espelho no quarto e por um instante viu um rosto que não era o seu olhando de volta. Um rosto idêntico ao seu, mas com olhos vazios e uma expressão de terror. Ela se afastou do espelho, mas o rosto ainda estava ali, como se tivesse sido gravado no vidro com uma caneta invisível. Aos poucos, Clara percebeu que o e-mail não era apenas uma mensagem, era uma profecia, e cada palavra que aparecia no e-mail parecia estar se tornando realidade. Ela começou a sonhar com coisas que não deveria sonhar, estradas que se torciam em direções impossíveis, cidades que não existiam e um som constante de passos ecoando no corredor de sua casa. No dia seguinte, ela encontrou uma carta na porta de sua casa. A carta era escrita com uma caligrafia que ela reconhecia como a de seu avô, mas as palavras diziam coisas que ele jamais teria dito. "Clara, você precisa correr. O que está por vir não pode ser parado, não pode ser parado." Clara começou a investigar. Ela perguntou aos moradores da vila, mas ninguém sabia sobre o e-mail ou sobre a carta.
Eles pareciam estar em um estado de letargia, como se tivessem sido paralisados por algo maior que eles. Ela decidiu ir até a biblioteca da vila, esperando encontrar alguma pista sobre a origem do e-mail ou da carta. No entanto, ao chegar lá, ela encontrou o livro em que seu avô costumava escrever, um diário que ele havia deixado para ela após sua morte. O diário estava aberto em uma página específica, com uma data gravada em letras trêmulas, 1º minuto do ano 2008. Ela leu a entrada: "Hoje o relógio parou, o e-mail chegou antes do tempo. Eu não sei o que está por vir, mas sei que não posso parar, não posso parar." Clara sentiu um frio intenso correndo por suas costas. Ela fechou o diário e o guardou, mas algo dentro dela já sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não a fuga, não a fuga. Você precisa encontrar o que foi esquecido. Você precisa encontrar o que foi esquecido." Clara decidiu seguir o e-mail até o fim. Ela começou a pesquisar sobre o 1º minuto do ano, sobre a data em que o relógio parou, sobre o diário de seu avô. Ela descobriu que havia uma tradição antiga na vila, uma tradição de se enviar e-mails no 1º minuto do ano, como um rito para evitar o mal. Mas isso era antes da era digital. Como o e-mail poderia ter chegado até ela? Ela procurou por um sinal de que o e-mail estivesse conectado a algo maior, algo que ultrapassava o mundo dos humanos. Ela começou a ouvir vozes em sua cabeça, vozes que pareciam vir de dentro dela mesma, como se estivessem tentando se comunicar com ela. Elas diziam coisas como: "Você está sendo observada, não há escape, não há escape." Clara começou a ter pesadelos mais frequentes. Em cada sonho ela via um quarto cheio de relógios parados, cada um marcando a mesma hora, 12:00. Ela via uma figura espectral, uma mulher com um rosto idêntico ao seu, sentada em uma cadeira, olhando para ela com um sorriso que não era de alegria, mas de advertência. Clara acordava suando frio, com a sensação de que a figura estava ali a observando. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não a fuga, não a fuga. Você precisa encontrar o que foi esquecido. Você precisa encontrar o que foi esquecido. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu-se sufocada. Ela não sabia o que era o que foi esquecido, mas algo dentro dela já sabia que estava ligado ao e-mail, ao relógio que parou e ao diário de seu avô. Ela decidiu que precisava encontrar a fonte do e-mail, a origem do sinal que a estava perseguindo. Ela voltou para casa e, com o coração acelerado, começou a vasculhar cada cantinho da residência. Ela encontrou uma caixa de madeira antiga no armário do quarto de seu avô. Dentro da caixa havia uma série de cartas antigas, datadas de diferentes anos, todas endereçadas a Clara. Ela abriu uma delas e leu: "Hoje o e-mail chegou. O relógio parou. Eu não sei o que está por vir, mas sei que não posso parar, não posso parar." Clara sentiu um arrepio ao ler aquelas palavras. Ela percebeu que as cartas eram repetições do e-mail que ela havia recebido. Ela começou a ler todas as cartas uma por uma e cada uma delas dizia coisas semelhantes. "Você está sendo observada, não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." No fundo da caixa, Clara encontrou uma pequena chave de prata com a inscrição Vila Santa Clara gravada em seu corpo. Ela não sabia para onde aquela chave servia, mas algo dentro dela dizia que era importante. No dia seguinte, Clara decidiu ir até o centro da vila novamente, mas dessa vez com a chave em mãos. Ela perguntou ao prefeito sobre a chave e ele a olhou com uma expressão de medo. Ele disse: "Isso pertence ao antigo prédio de relógios. Não entre lá, não entre lá." Clara não ouviu a advertência. Ela seguiu até o prédio abandonado, que havia sido construído no século XIX como um observatório astronômico. O prédio estava em ruínas, com as janelas quebradas e o telhado desmoronado. Ela entrou, segurando a chave com um frio intenso que percorria seus dedos.
Dentro do prédio, ela encontrou uma sala escura com uma parede cheia de relógios parados. Cada um deles marcava a mesma hora, 12:00. No centro da sala, havia uma mesa de madeira antiga com um diário aberto sobre ela. Clara se aproximou e viu que o diário era o mesmo que ela havia encontrado em casa. Ela começou a ler as páginas, e cada uma delas era uma repetição do e-mail que ela havia recebido. No final do diário, havia uma entrada que dizia: "O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. Não há escape, não há escape." Clara sentiu um tremor no chão sob seus pés. Ela olhou para cima e viu uma figura no topo da sala, uma figura idêntica à sua, mas com olhos vazios e uma expressão de horror. Clara tentou correr, mas suas pernas pareciam paralisadas. A figura desceu lentamente e disse: "Você está sendo observada. Não há escape, não há escape." No instante em que Clara olhou para a figura, ela viu seu próprio rosto refletido nos olhos da figura. Ela tentou gritar, mas não conseguia emitir nenhum som. A figura se aproximou e sussurrou no ouvido dela: "Você está sendo observada. Não há escape, não há escape." Clara despertou no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 12:00. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 1:00. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto, havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape, não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 1:00. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 2:00.
Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape. Não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 200. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 300. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape. Não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 300. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 400. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio.
Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape. Não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 400. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 500. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape. Não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 500. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 600. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape. Não há escape."
Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 600. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 700. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape, não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 700. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 800. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape, não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 800. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape.
O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 900. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape. Não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 900. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 10:00. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape. Não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 10:00. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar.
No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 11:00. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape. Não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 11:00. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 12:00. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape. Não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 12:00. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 13:00.
Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape. Não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 13:00. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 14:00. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape. Não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 14:00. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 15:00. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu.
Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape. Não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 15:00. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 16:00. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape. Não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 16:00. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 17:00. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape. Não há escape."
Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 17:00. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 18:00. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape, não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 18:00. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 19:00. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape, não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 19:00. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape.
O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 20:00. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape. Não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 20:00. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu olho esquerdo. No dia seguinte, o e-mail mudou novamente. Agora ele dizia: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape, não há escape. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você. O que foi esquecido está dentro de você." Clara sentiu que precisava correr, mas não sabia para onde. Ela sabia que o e-mail não era uma coincidência. Era uma repetição de algo que havia acontecido antes, algo que ela não deveria lembrar. E agora ela estava no centro do ciclo novamente, presa em um loop que não poderia escapar. No entanto, algo dentro dela ainda não estava perdido. Ela tinha a chave da vila e ela sabia que precisava encontrar a origem do e-mail para quebrar o ciclo. Ela decidiu voltar ao prédio abandonado novamente, mas dessa vez com mais coragem. Clara entrou no prédio novamente, mas dessa vez algo estava diferente. O relógio no teto agora marcava 21:00. Ela olhou para a sala escura e viu uma porta que não estava ali antes. Ela abriu a porta e encontrou um quarto cheio de espelhos. Cada um deles mostrava uma versão diferente dela, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos tristes. No centro do quarto havia uma cadeira com um espelho no topo. Clara se sentou e, ao olhar para o espelho, viu um rosto que não era o seu. Era o rosto da figura que a observava no prédio. Ela tentou gritar, mas suas palavras foram engolidas por um som baixo e ecoante. Clara sentiu uma força a puxar para baixo, como se algo estivesse tentando puxá-la para dentro do espelho. Ela tentou resistir, mas a força era imensa. No último instante, ela viu o rosto da figura refletido no espelho e sussurrou: "Você está sendo observada. Não há escape. Não há escape." Clara despertou novamente no quarto de casa, suando frio e com o coração acelerado. Ela olhou para o relógio na parede e viu que o ponteiro das horas estava parado no 21:00. Ela olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto da figura refletido em seu all subtítulo. Título: O Lope da Escuridão. Capítulo: A Hora do Despertar. Clara acordou novamente ao som de um relógio parado às 21:00, mas esta vez algo estava diferente. O quarto de casa parecia mais opressivo do que nunca, como se as paredes se fechassem lentamente ao redor dela. O e-mail, agora com uma nova mensagem, ecoava em sua mente: "Você está sendo observada por um olhar que não é seu. Não há escape. Não há escape. O que foi esquecido está dentro de você."
Ela se levantou, caminhando até o espelho, onde, por um instante, viu o rosto daquela figura, uma silhueta espectral, com olhos vazios que pareciam penetrar sua alma. O coração de Clara acelerou, mas desta vez uma voz interior sussurrou: "Você precisa encontrar a origem antes que seja tarde demais." Capítulo: A Chave da Vila. Clara decidiu seguir o caminho que a chave da vila indicava, uma trilha esquecida que começava atrás da casa. O ar ficou mais frio conforme ela avançava e os sons da natureza foram substituídos por um silêncio opressivo. A cada passo, a figura parecia estar mais perto, como se a guiando. Chegando ao final da trilha, ela viu uma porta de madeira antiga, coberta de musgo. Com a chave em mãos, ela abriu com um estalo que ecoou no ar. Dentro havia um salão escuro, com prateleiras cheias de antigos objetos e pergaminhos. Capítulo: O Livro das Sombras. No centro do salão, um livro antigo estava aberto em uma página que parecia viver. Clara leu: "O ciclo da escuridão foi criado para conter as forças que se escondem nas sombras. Aquele que o rompe será o próximo guardião ou a próxima vítima." De repente, a figura surgiu diante dela, não mais um espectro, mas uma criatura formada de sombras e memórias esquecidas. Clara, agora compreendendo que o ciclo era uma tentativa de proteger o mundo dos poderes que dormiam em seu interior, levantou a chave como se fosse uma arma. Capítulo: O Final do Loop. A criatura atacou, mas Clara, com coragem renovada, invocou a força das memórias que a chave representava, as memórias de sua própria história, de sua luta contra o medo. A luz da chave iluminou o salão, dissolvendo a figura em fumaça. O relógio no salão começou a funcionar novamente e Clara ouviu a voz sussurrar: "Você rompeu o ciclo. Agora você é guardiã." Clara voltou para casa, agora sabendo que a escuridão era apenas um reflexo de si mesma. E com isso, o ciclo da escuridão terminou, mas a verdadeira jornada havia apenas começado. Fim.